Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Obrigado de permitir aí a nossa entrada na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja e a hora que for que você decidir e puder assistir e compartilhar esse conteúdo. Eu já peço para você deixar o seu like, o seu comentário, para você encaminhar esse link para familiares, amigos, a fim de que mais pessoas possam estar com a gente, usufruindo, se alimentando, compartilhando a palavra de Deus. Legal? No Promessas de Esperança de hoje, eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: e se Jesus estiver me experimentando? É uma pergunta. E se Jesus estiver me experimentando? Fica aí com a nossa vinheta, separa a sua Bíblia, Bíblia na mão, e na sequência eu volto para refletirmos juntos. Teve uma vez que eu cheguei numa igreja das nossas comunidades e aí eu fui chamado ao gabinete pastoral e o pastor que havia me convidado, ele fez a seguinte pergunta: você está só? E eu respondi para ele: não, eu estou com a minha família. Aí ele fez a segunda pergunta: quem é a sua família? Nesse momento, eu fiquei um tanto quanto constrangido, chateado. Por quê? Porque ficou muito claro e eu senti nas perguntas e na forma, no tom daquele pastor, que ele estava me experimentando, ele estava me testando. Ele sabia que eu não tinha ido sozinho, ele sabia que eu estava com a minha família. Quando ele pergunta quem é sua família, ele também sabia quem era a minha família, mas ele estava me testando. E eu acho que você não deveria fazer isso com alguém que está prestes a subir na plataforma, no púlpito, para entregar, para proclamar, para ministrar a palavra de Deus, o Evangelho. Ele poderia ter me desestabilizado, me desequilibrado. Graças a Deus, nada disso aconteceu. Eu respondi para ele. Eu falei: pastor, a minha família é a Regina, o Mateus e a Mariana. Éramos nós que estávamos ali. Mateus e Mariana eram bem pequenininhos. Eu falei: os demais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, cunhados, todos esses são familiares, são parentes. No momento que eu me casei em aliança com a Regina, esta passa a ser a minha família, que Deus me deu como lugar de refúgio. Aí quase que eu dei uma palestra para ele. Aí ele deu um sorriso, ele falou: respondeu bem, pastor Ed. Eu falei: tá bom. Enfim, eu fui testado naquele dia. Eu não achei elegante, eu achei que o pastor foi inconveniente, foi numa hora errada, ele foi até chato. Jesus, quando nos experimenta, Jesus, quando nos testa, ele não o faz na hora errada, ele não é inconveniente, ele não é chato, e quando ele o faz para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, sim, existem muitas vezes, existem muitas situações que a gente nem imagina, que a gente não consegue nem perceber. São situações nas quais Jesus está nos testando. Eu quero compartilhar uma dessas situações com você, que são muito claras aqui no texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 5 até o verso 10, em nome de Jesus. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe:
200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. Fecha os olhos. Santo Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus, eu peço em nome de Jesus a tua bênção, a tua graça e a tua direção, a fim de que o teu Espírito Santo traga, Senhor, para mim, para os nossos amigos e irmãos, ensino, edificação e alimento através desta porção das Escrituras. Fala conosco, nos ajuda, nos orienta, nos defende, nos capacita, Senhor, nos ilumina nos teus caminhos. Em teu nome eu oro. Amém. Amém. E se Jesus estiver nos experimentando? Esse texto tão conhecido nosso, ele diz para a gente que Filipe foi extremamente prático e direto. Filipe olhou para Jesus diante da pergunta de Jesus, da fala de Jesus. É impossível, mestre, vencermos este desafio. Não dá. Filipe já respondeu diretamente à pergunta de Jesus, porque é uma pergunta: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Não te parece curioso? Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Criador de todas as coisas, o Logos, ele fazer uma pergunta para um homem pecador, para um homem limitado, para homens que estavam ali ouvindo. Mas é interessante que o evangelista, no versículo 6, já responde para a gente. Jesus dizia isso para o experimentar. Ele estava experimentando aquele pequeno grupo. E Filipe dá essa resposta: não dá. A gente não tem como vencer esse desafio. O texto avança e fala que André, ele dá uma rodeada. Tem um rapaz ali que tem 5 pães, 2 peixes e tal, mas o que é isso para tantos? Ou seja, o André, ele demonstra que ele está pensando em alguma possibilidade, mas ele também, ele diz: não dá para vencermos este desafio. E por que é que os dois respondem que não daria para vencer aquele desafio? Eles respondem por causa da ênfase que o texto dá por 3 vezes, no versículo 5, no 7 e no 9, no versículo 9, sobre a quantidade de pessoas. Observe aí comigo na sua Bíblia. Olha o versículo 5. Jesus levanta os seus olhos e vendo uma grande multidão. Então aqui já está pontuado para a gente. É muita gente, uma grande multidão. E aí Jesus faz a pergunta baseado nesta dificuldade. Esse é o desafio. Baseado naquele momento. Como é que a gente vai fazer? Então, versículo 5, o evangelista, ele, quando narra, quando ele escreve, coloca essa ênfase aqui para a gente da fala, daquele momento, daquela cena, uma grande multidão. Olha o versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Aqui, a grande multidão é representada nessa expressão, cada um deles. Ou seja, é muito legal a forma gramatical aqui desse texto. No versículo 5 eu tenho grande multidão. Aqui, nessa fala de Filipe, nós temos a individualidade de cada um sendo respeitada. É uma grande multidão. O que ele está dizendo é: mas cada um tem fome, cada um tem necessidade. Não dá para eu dar comida só para um pedaço, só para um tanto de gente. A gente vai precisar alimentar cada um. Não dá para ter uma categoria de privilegiados e não ter comida para os demais. Ou seja, a grana que a gente tem não é suficiente para alimentar
cada um. E isso me comove. Por quê? Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, quando ministra para uma multidão, olha para a multidão, mas olha individualmente para cada história, para cada demanda, para cada necessidade. Então aqui a multidão também fica caracterizada. No versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? A expressão aqui é para tantos. Portanto, eu tenho no versículo 5 uma grande multidão. No versículo 7, cada um. E no versículo 9, tantos. É muita gente. E esse é o desafio. Esta é a impossibilidade que Filipe, André e os demais que ficaram em silêncio, esta é a dificuldade que eles viram, que eles enxergaram. E eu pego a última, demonstrada por André. O que é isso? 5 pães e 2 peixinhos para tantos. Eu e você temos a nossa cota de tantos. Eu e você temos a nossa pessoal história de tantos. E começa cedo. Crianças reclamam para os pais. Tem tanta lição de casa, tem tanto dever de casa, eu não vou dar conta, mãe, eu não vou dar conta, pai. E esses tantos vão crescendo. Aí você casa e aí começam outros tipos de tantos. É tanto xixi, é tanta fralda, é tanto choro, é tanta coisa que esse bebê precisa, eu não dou conta. Esses são tantos corriqueiros, esses são tantos que a maioria das pessoas vai experimentar e vai enfrentar. Mas existem histórias de tantos que são tantos profundos, desesperadores, são tantos que moem a nossa psique e as nossas emoções. Já é tanto tempo de químio, são tantos anos enfrentando quimioterapia por causa de um câncer, não aguento mais. São tantos boletos, eu não dou conta mais. São tantos ataques, tantos escândalos na nossa família, tantas humilhações, tantas perseguições, são tantas calúnias contra a gente não sabe mais o que fazer. Então, todos nós temos a nossa pessoal cota de tantos que nos assustam e que são os nossos desafios e que a gente fala para Jesus, não dá, eu não tenho como vencer esse desafio. O detalhe aqui dessa história é que os discípulos, eles fizeram todos os cálculos, eles contaram quanto dinheiro tinham no bolso, eles contaram quantas pessoas na média tinham ali naquela audiência. Eles contaram quantos pães haviam, eles contaram quantos peixes tinham. Eles foram contando e fazendo cálculos de tudo. Eles só não contaram com Jesus. Eles não contaram a presença de Jesus. Eles não contaram que o rei, que o Messias estava ali diante deles. A solução, a bênção, o milagre estava ali em pessoa. Eles já tinham assistido outros milagres. Mas nessa hora, quando Jesus faz a pergunta, eles tentam responder com os recursos e as possibilidades humanas deles e não contam com o rei. Se você está atravessando também por desafios insolúveis, aqueles desafios que vêm com um carimbo de impossível, não tem o que fazer. Não conte primeiro com amigos, com pessoas, com o banco, com vizinhos, com os seus talentos e habilidades. Você primeiro precisa contar para Jesus, contar com Jesus, contar com o amor e a interferência dele diretamente na sua vida. É isso que a gente precisa fazer na nossa história. É assim que a gente vai. E aí, no momento que eles estão nessa situação, eu diria para você que Jesus ele poderia, porque eles estão perto do lago, eles estão perto de águas. Jesus poderia naquele momento, por exemplo, provocar uma grande piracema.
e fazer um monte de peixe voar para a terra e todo mundo pegar peixe e ter comida. Jesus poderia fazer surgir frutos nas árvores assim instantaneamente, ele poderia. Você vai falar assim, pastor Ed, mas aí você está exagerando, isso aí é um milagre assim, seria muito bizarro. Deixa eu te falar, no passado teve um milagre que para mim é bastante bizarro, é a coisa assim do nada. E que a gente crê, e que a gente sabe que se tornou comum durante muitos anos. No passado ele fez chover, cair maná do céu, para alimentar um povo. E a coisa era tão impressionante que você não podia pegar porção dobrada que estragava. Não era para ter desperdício e estoque. Só era permitido quando, você sabe, na sexta-feira. Porque no sábado não teria maná e já tinha que preparar o alimento para o sábado, para guardar o sábado. É surreal. É algo que somente a fé é capaz de compreender, crer e aceitar. É surreal, mas ele fez. Então, Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez isso, ele escolheu outro caminho. Qual foi o caminho? Versículo 11 eu vou ler para você. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. É incrível quando eu olho para esse texto. Jesus ele fez a opção, nesse momento, de pegar os 5 pães e os 2 peixes do rapaz que André havia falado. Ele poderia ter feito milagres extraordinários, mas ele pegou o simples, ele pegou o básico. E o texto diz que ele ora, ele dá graças. E aqui uma lição poderosa. Por menos que você tenha nesse momento, por mais ridículos que sejam os seus recursos nesse momento, agradece. Ora com fé e agradece a Deus que Ele está aí com você na sua casa te abençoando. Veja, essa opção de Jesus nos desafia e nos provoca. Qual é o desafio? Qual é a provocação aqui do Evangelho e desta ação de Jesus? Muita gente chega na seguinte conclusão: eu estou num momento de causas e coisas e situações impossíveis, mas eu não tenho nada para ofertar. E o que Jesus está dizendo é: você tem alguma coisa para ofertar. O que você tem é uma oração fraca, uma oração pequena, uma oração com pouquíssimas palavras porque você já não tem fôlego. Posso te aconselhar? Dê esta oração para Jesus. Vai no altar da oração e aos pés de Jesus deposita esta oração, que no seu juízo ela é fraca, ela é incapaz, ela não atinge o teto, mas ela é sincera, ela é da sua alma, ela é da sua angústia, é a única que você tem. Oferta essa oração. Pastor, o que eu tenho é um resto de fôlego para dar alguns passos e eu vou cair porque eu não aguento mais andar. Deixa eu te aconselhar, pega esses últimos passos e ofereça para Jesus, dê esses passos para Ele. Faça isso hoje, faça isso agora. E agora, presta atenção no que eu vou te falar. O que você tem, por menor que seja, por mais insignificante que seja aos seus olhos, pega isso com toda a sinceridade da sua alma, do seu coração e oferte a Cristo. Por quê? Porque não é você quem define o valor da sua oferta. Quem define o valor da sua oferta é Deus. Somente Deus, somente Jesus pode definir a importância, a pureza, a sinceridade, o valor de fé que é carregado na oferta que você tem para dar. Porque Ele é especialista em pegar coisas insignificantes, pessoas anônimas, causas impossíveis e transformar tudo em bênção, honra e glória para o nome dEle,
para a vitória dele, para a exaltação dele. Portanto, faça isso também na sua história e na sua vida. Em 1910, Biddy Chambers, ela se casa com Oswald Chambers. Eles se casam em Londres e aí eles têm o desejo de ensinar Bíblia e eles montam uma escola bíblica na sua própria casa. Ali eles começam a ensinar alunos e missionários e vai crescendo e vai crescendo e muita gente passa pela casa de Biddy Chambers e Oswald Chambers. Esta mulher e este homem, eles começam a evangelização desta forma. Passa o tempo, começa a Primeira Guerra Mundial. Começa a Primeira Guerra Mundial, Oswald Chambers, ele sente muito forte o desejo, começa a queimar no seu coração o chamado para ir pregar lá no Egito, no Oriente Médio. Biddy Chambers, a esposa, ela era estenógrafa, ela fazia estenotipia. Tudo que Oswald Chambers ensinava na casa, estudo bíblico, mensagem, ela digitava tudo, ela escrevia tudo. Bom, aí eles oram, colocam no coração e eles se mudam para o Egito. Vai Biddy Chambers, Oswald Chambers e uma filhinha de 2 anos e meio. Eles vão para o Egito. E lá segue a vida, segue o ministério, ensinando soldados no fronte de batalha, lá no meio da guerra. Eles vão lá para o Oriente Médio, se estabelecem e seguem ensinando. Ele pregando e ela digitando. Ele dando aula, ele dando ensino, ele falando da palavra e tudo ela ia catalogando. O tempo passa e, infelizmente, uma fatalidade põe fim à vida de Oswald Chambers. Por causa de uma apendicite, ele morre. Ela enterra o seu marido lá no Egito, volta para Londres. Quando ela volta para Londres, ela está assim, cheia de perguntas, porque ela quer continuar o ministério. Mas como continuar o ministério sem o marido, sem a fonte dos conteúdos que eram ministrados? Não passa muito tempo e a conclusão óbvia e bastante simples para ela é: eu tenho todos os ensinos, as aulas, as mensagens, tudo eu tenho catalogado, tudo eu digitei, eu tenho a obra dele. Ela pega alguns e ela imprime uns poucos folhetos avulsos. Esses folhetos ela manda para alguns amigos. O tempo passa, grande parte desses folhetos é reunida. E esta parte que é reunida é montado um livro. Esse livro, ele tem o seguinte título, se eu não me engano, mais ou menos: O Meu Melhor para o Seu Tudo. Esse livro começa a ser divulgado, esse livro começa a se espalhar. E aí um dos primeiros, esse livro foi publicado em 1927, um dos primeiros leitores desse livro, sabe quem foi? Billy Graham. Aí depois, uma dupla, Bill e Bob, que são os fundadores do AA, os Alcoólicos Anônimos, pegam este livro e toda a sessão no AA dos Alcoólicos Anônimos sempre se iniciava com a leitura bíblica e trecho deste livro. George Bush, pai, quando nas suas aflições, além da Bíblia, o livro de cabeceira dele, que servia de inspiração para ele, era este livro com os conteúdos e os textos de Oswald Chambers. O livro chegou a vender mais de 13 milhões de cópias e foi traduzido para 35 línguas. O que Biddy Chambers fez? Ela pegou os 5 pães e os 2 peixinhos que ela tinha e ela ofereceu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus abençoou aquela porção e multiplicou, alimentando milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do servo dele. Jesus continua operando milagres, Jesus continua abençoando. E se eu estiver sendo testado? Estamos sendo testados e experimentados todos os dias. Eu sei que a luta não é fácil, mas Jesus, ele nos observa, ele vê até que ponto, até que limite vai a nossa fé. Continue crendo nele. Ele continua socorrendo os seus filhos.
Tá difícil a subida. Eu sei que a subida pode estar íngreme, você não está aguentando mais. Mas o que para você é uma subida, para o nosso Deus é uma leve descida. É simplesmente Ele olhar e estender a mão para você. É em Êxodo capítulo 3 que a gente vai encontrar a expressão, uma das expressões mais belas de todo o Velho Testamento. Eu vi a aflição do meu povo e eu desci em socorro ao meu povo. Deus está vendo as suas aflições, Deus está vendo os seus desafios, Deus está experimentando até onde você pode suportar. E Ele sempre desce, e Ele sempre socorre, e Ele sempre multiplica as suas bênçãos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amém. Nada se compara ao teu poder, isso eu sei. Tua graça é maior que o oceano, já provei. Se o mundo insiste em se rebelar, eu não quero viver contra aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Muitos insistem em duvidar, porque não conhecem teu poder. Em um alto e sublime trono estás, isso eu sei, que tua palavra viva é, todos podem contemplar. Eu sou testemunha fiel, posso dizer, somente Deus é soberano, somente Deus é soberano. Joelho se dobrará, toda língua confessará, somente Deus é soberano. Nada se compara ao teu poder, isso eu sei. Tua graça é maior que o oceano, já provei. Se o mundo insiste em se rebelar, eu não posso viver contra aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Muitos insistem em duvidar, porque não conhecem teu poder. Em um alto e sublime trono estás, isso eu sei, que tua palavra viva é, e todos podem comprovar. Eu sou testemunha fiel, posso dizer,
Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por esse momento onde a gente reflete na sua palavra, onde a gente é edificado através da música e por essa hora que a gente pode orar junto. Obrigado mesmo pela sua presença e pela sua vida aqui com a gente. Que a gente possa fazer crescer esse grupo de pessoas que adoram, que louvam, que honram ao Senhor. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada teste, por cada momento que tu me experimenta e que tu experimenta os teus filhos. Nem sempre a gente passa no teste, mas o fazemos, ó Senhor, com sinceridade de alma, com a nossa entrega e o nosso melhor. Eu sei que a nossa entrega, o nosso melhor, são situações, são provisões, são exemplos e testemunhos que são muito pequenos diante da tua grandeza, mas eu sei que tu olhas para a sinceridade da nossa alma, do nosso coração e das nossas petições. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a nossa casa, nosso lar, a nossa vida e a nossa jornada. Sê com a tua igreja, sê, Senhor Deus, com cada um dos teus servos. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.